Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Meu nome é Sara Edviges. E eu sou a Lara Ferreira. Nós somos alunas do primeiro período de Design Gráfico da Faculdade do Estado de Minas Gerais. E as meninas que estão no grupo com a gente são Ana Carolina, Beatriz, Elisa, Giovana, Júlia Maria e Priscila. Obrigada, gente, vocês são demais. Esse podcast está sendo feito para a matéria de metodologia científica, e nele vamos abordar a história do coletivo gráfico feminino de Chicago. Primeiramente, é importante saber que o coletivo está intimamente ligado ao movimento feminista, mais especificamente à segunda onda dele, que se desenvolveu a partir da década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. As mulheres que participavam desse movimento reivindicavam pautas pertinentes para a época, como o direito de decisão da mulher sobre sua própria vida e que a relação entre homens e mulheres fosse, no geral, diferente. Foi extremamente influenciado pelo trabalho de Simone de Beauvoir, que afirmava que se declarar mulher é uma necessidade feminina, que o homem não possui, e segue seu raciocínio ao dizer que a mulher é configurada como o outro, enquanto o homem é tido como absoluto. Pela primeira vez na história, a opressão feminina era considerada um fenômeno universal sujeito a transformações. E foi nesse contexto, mais especificamente no ano de 1970, que surgiu o coletivo gráfico feminino de Chicago, em inglês, Chicago Women's Graphic Collective. O grupo, que foi fundado como um comitê artístico pertencente à União de Liberação das Mulheres de Chicago e era aberto a qualquer mulher que quisesse participar, tinha como objetivo criar cartazes que expressassem seus ideais. O número de membros não era permanente, podendo variar de 5 a 25 mulheres, e sua estrutura de organização foi essencial para sua força dentro do movimento feminista. Suas fundadoras queriam separar a arte do coletivo daquela dominada por homens ocidentais, de forma que fosse um processo em conjunto que reunisse mulheres envolvidas com causas políticas sociais feministas. Acreditavam que, fazendo uso do design gráfico como ferramenta, era possível ter voz revolucionária no movimento sem a necessidade do uso de padrões. Dessa forma, eventos e pautas do movimento eram divulgados e a criação artística por mulheres era fomentada. O próprio grupo declarou que pertencer ao coletivo fazia com que a identificação com o movimento feminista fosse mais real, visto que a comunicação imagética expressa as características de um movimento de uma forma especial, que não pode ser alcançada com o uso de palavras. Pois é, elas tinham um sistema de criação onde qualquer participante do coletivo teria uma ideia subjetiva, uma área, frase ou imagem com a qual gostaria de trabalhar em um cartaz ou outro tipo de projeto gráfico. Essa participante chamaria 2 ou 3 outras voluntárias para assumirem o papel de suas assistentes e ajudarem no desenvolvimento da ideia. E assim, em pequenos grupos, iriam imprimir o projeto utilizando da serigrafia. Era essencial que fosse um processo coletivo. Uma única mulher não seria capaz de realizar a técnica de impressão sozinha. À medida que mais encomendas chegavam, foram capazes de contratar uma gráfica para impressão em larga escala. A rede de distribuição cresceu até se tornar bastante expressiva. Enviavam até 20 mil cartazes para organizações, livrarias políticas e grupos de mulheres de todo o mundo. Alguns cartazes chegavam a ser enormes, fisicamente falando, tornando-os dificilmente ignoráveis quando colados em paredes. No geral, os projetos gráficos constituíam de peças com traços manuais e descontraídos que transmitiam mensagens sérias. Até o ano de sua dissolução, em 1983, o coletivo comercializou milhares de cartazes. Então, em um momento que foi marcado pela contracultura e pelo crescimento do uso do design gráfico para a exposição das insatisfações com o sistema vigente e a sociedade, o coletivo gráfico feminino de Chicago foi, de maneira inovadora e efetiva, uma ferramenta para a divulgação e reivindicação de pautas do movimento feminista da época. Foi extremamente importante na história das mulheres dentro do desenvolvimento da sociedade contemporânea e seus cartazes atingiram sucesso comercial internacional, sendo até hoje vistos como referência para o design social. E essa foi a nossa pauta para o nosso podcast. Obrigada a quem ouviu.